Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui para fazer o duelo dos livros. Eu vi muita gente aqui do Booktube fazendo este duelo de livros que consiste em comparar os seus livros favoritos do ano de 2019 com os seus favoritos de 2020. E no final das contas, escolher qual é o melhor. Vai ser uma missão impossível? Vai, mas eu estou pronta, então vamos lá. E em 10º lugar, no ano de 2019, ficou Nada, da Jane Taylor. E no ano de 2020 ficou Drácula, de Bram Stoker. É difícil escolher, né, gente? Porque são temáticas muito diferentes. Em Nada, a gente vai ter um garotinho que de repente se levanta e sai da aula porque ele percebe que ele vai morrer, então ele não vê mais sentido nas coisas. E assim os amigos dele vão fazer de tudo para provar para ele que a vida tem sim um motivo e que geralmente esse motivo está escondido naquelas coisas que a gente tanto ama. Só que isso vai virar uma bola de neve terrível. Ao invés de ser uma história de autoconhecimento e de explorar a vida, não. Vai ser algo bizarro. Tão bizarro que muitas vezes eu nem sei explicar muito para as pessoas por que eu amo tanto esse livro. Já Drácula, de Bram Stoker, vai contar a história do Jonathan Harker, que é aí um assistente de advocacia que vai até a Transilvânia para tentar fazer aí um comércio com um grande conde, que é o Conde Drácula. É lógico que ele não sabe que o Conde Drácula é, na verdade, um vampiro que quer ir para a Inglaterra para dominar ainda mais pessoas e territórios. E aí a gente vai acompanhar de forma epistolar a namorada do Jonathan, que é a Mina, o Dr. Van Helsing e outros amigos aí que vão fazer de tudo para destruir o Conde Drácula e parar essa grande maldade que ele quer espalhar. Como eu disse, são livros muito diferentes, mas eu acho que o valor de Drácula é algo inegável. Que o Bram Stoker faz aqui, principalmente para a época em que ele escreveu, em que ele dá voz para uma mulher, que é a Mina, e a maneira como essa figura do Drácula vai se tornar algo tão grandioso que a gente tem hoje na cultura pop, essa coisa do vampiro que só pode sair à noite, que tem dentes afiados, que chupa sangue. Muito disso veio do Drácula de Bram Stoker. Por mais que eu goste de Nada de Jane Taylor, eu preciso dar aí esse round, o vencedor pro ano 2020, que foi Drácula de Bram Stoker. E em 9º lugar, no ano de 2019, eu coloquei o primeiro volume das Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley, que foi A Senhora da Magia. Já no ano de 2020, eu coloquei O Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. É muito difícil ter que escolher entre esses dois, porque são dois livros em que as histórias estão muito intrínsecas em mim, desde sempre. As Brumas de Avalon, que vai contar a história aí do Rei Arthur através do ponto de vista das mulheres, principalmente focando muito na meia-irmã do Arthur, que é a Morgana, que é uma personagem que eu adoro, e tem uma minissérie pra televisão dos anos 2000 que eu sou completamente apaixonada e que eu já assisti 1 milhão de vezes na minha vida, desde que eu era muito nova. Então, eu amo essa história. E aí, do outro lado, a gente tem O Assassinato no Expresso do Oriente, que é esse grande clássico da Rainha do Crime, que vai focar nessa viagem de trem, em que o detetive belga Hercule Poirot também está, e vai acontecer um assassinato. E lógico, quem poderia ter feito isso? Só pode ser um dos passageiros desse trem. E cabe ao detetive Poirot descobrir quem foi e por quê. E também é uma história que eu ouvi a minha vida inteira, sabe? Sempre que alguém falava de Agatha Christie, falava de O Assassinato no Expresso do Oriente. E foi exatamente isso que me fez ter vontade de ler Agatha Christie em primeiro lugar, que virou hoje uma das minhas grandes paixões. Pensando bem, eu acho que por mais que eu tenha toda uma história com as Brumas de Avalon, e que eu adore muito esse conceito de tudo ser contado através do ponto de vista feminino, eu realmente acho que Assassinato no Expresso do Oriente é um dos melhores mistérios já escritos. Tudo nele funciona, tudo faz sentido. Quem cometeu o crime, a motivação, acompanhar o ponto de vista aí do Poirot fazendo essa investigação, não adianta. Eu acho que nesse round, 2020 também leva. Em 8º lugar, em 2019, eu coloquei Flores para Algernon, do Daniel Keyes. E, em 2020, eu coloquei Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor.
Para começar, o Flores para Algernon, do Daniel Keyes, ele é um clássico do sci-fi que vai contar pra gente a história do Charlie, que tem um problema cognitivo e o QI dele é muito baixo. Aí ele passa por um procedimento cirúrgico que vai fazer com que o QI dele aumente. E a gente vai encontrar, através de relatórios que ele vai fazer, essa evolução pela qual ele vai passar. Mas a gente também vai ver quão doloroso é ele passar a entender muita coisa que ele não entendia antes. Então, esse é um livro devastador. Por outro lado, Um Estranho Sonhador, ele é uma das minhas fantasias favoritas, que aqui a gente vai conhecer o Laszlo, que é um rapaz órfão, que trabalha em uma biblioteca, e que ele estuda muito sobre uma cidade misteriosa e desconhecida chamada Lamento. Até que aparece um grupo de pessoas dessa cidade que está aí montando uma reunião de pessoas, de especialistas diferentes, para levar até Lamento e ver se eles conseguem resolver um grande problema que eles têm lá. E aí que a gente vai conhecer a Sarai, que é a outra protagonista, que ela é uma semideusa que vive aí em uma estátua flutuante em cima da cidade de Lamento, e que ela tem o poder de fazer com que milhares de mariposas saiam da sua boca e entrem nos pesadelos das pessoas. É claro que o Laszlo e a Sarai vão se encontrar, e eu amo muito a maneira com que a Laini Taylor constrói esse universo, constrói esses personagens. É uma linguagem belíssima, requer muita imaginação, então é muito difícil ter que escolher entre esses dois livros. Porém, eu preciso dizer que conforme o tempo foi passando, Flores para Algernon foi crescendo muito mais em mim. Então, hoje em dia, ele já não estaria nem mais no 8º lugar. Infelizmente, porque eu amo muito esses dois livros, mas eu vou ter que dar como vencido aí o ano de 2019 com Flores para Algernon. E em 7º lugar, no ano de 2019, eu coloquei O Hobbit, do J.R.R. Tolkien, e em 2020 eu coloquei O Bebê de Rosemary, do Ira Levin. Mais uma vez, livros completamente opostos, porque em O Hobbit a gente vai acompanhar o personagem que é o Bilbo Bolseiro, que ele é um hobbit, é uma criatura que gosta de conforto, gosta de ficar na sua casa e que vai partir aí uma grande aventura para ajudar um grupo de anões a derrotar um grande dragão e retomar aí o lugar que é deles por direito. Por outro lado, em O Bebê de Rosemary, a gente vai conhecer a Rosemary, que acaba de se mudar para um prédio onde muitos desastres, coisas terríveis aconteceram, e ela e o seu marido, Guy, pretendem começar uma família, apesar dele ser muito mais focado no emprego dele, de tentar se tornar aí uma estrela de Hollywood. Até que eles começam a ter aí uma amizade com dois vizinhos idosos que começam a se meter demais na vida da Rosemary. E lógico, gente, o nome do livro, O Bebê de Rosemary, é porque a Rosemary vai ficar grávida, mas este é um livro de terror, então você precisa conferir para saber exatamente o que acontece. São dois livros que eu amo, absolutamente amo, porque O Hobbit, ele foi o livro que me fez voltar a ler fantasia depois de muitos e muitos anos. O personagem do Bilbo Bolseiro, ele é um dos meus protagonistas favoritos da vida. Enquanto O Bebê de Rosemary, eu acho ele um dos livros de terror mais necessários já escritos, mais importantes que já existiram. Porque o terror não vai estar em fantasmas ou figuras demoníacas ou... Não, o verdadeiro terror é que nessa história vai ser basicamente no machismo, no abuso, no gaslighting, na mulher que não é ouvida e é dada como louca. E por mais que eu seja completamente apaixonada por O Bebê de Rosemary, que eu acho que é um livro que todo mundo precisa conhecer, principalmente quem gosta de terror, eu preciso dar esse round para 2019 com O Hobbit, porque esse livro me abriu portas para outros livros que eu amo muito até hoje. E em 6º lugar, no ano de 2019, eu coloquei o 1984, do George Orwell. E no ano de 2020, eu coloquei Novembro de 63, do Stephen King. 1984 é uma distopia que vai contar a história do Winston Smith, que trabalha no Ministério da Verdade, alterando fatos para que tudo que o grande irmão, essa figura do governo que supostamente zela pela população, diz. É lógico que o Winston ele vai começar a se perguntar algumas coisas sobre fatos, sobre as guerras, sobre educação, sobre tudo que tem acontecido nesse mundo distópico. Que cá entre nós, gente, infelizmente de distópico não tem nada, porque a gente vive 1984.
Já em novembro de 63, a gente vai conhecer o Jake, que vai ter que fazer aí uma missão para um amigo dele, que é dono de uma lanchonete. Esse amigo está aí muito doente e vai pedir para que ele entre em uma fenda temporal que existe aí atrás dessa lanchonete, que vai direto para os anos 50, e ele quer que o Jake faça o que ele não conseguiu fazer, que é impedir o assassinato do presidente Kennedy. Gente, particularmente, um dos livros que eu mais chorei foi em novembro de 63. Ele é um livro extremamente tocante. Ele é um livro que ele pode ter o tema aí principal da viagem no tempo, mas ele vai ser sobre pessoas, sobre a construção dos personagens, do Jake, das pessoas que ele vai conhecer aí nessa época, das mudanças em que ele vai tentar fazer, como teria sido a história se esse acidente tivesse sido evitado. Mas 1984 é uma obra-prima. Sempre falo que o George Orwell fala muito sobre política e de uma forma que ninguém fez antes. E ele mostra como o governo pode enganar a sua população, ele pode fazer com que a sua população não se levante contra ele, que não saiba do seu poder e alterar tudo ao seu bel prazer. Então, esse round não tem como. Por mais que eu ame Novembro de 63 e é um dos meus livros favoritos do Stephen King, eu preciso dar como vencedor 1984 no ano de 2019. Em quinto lugar, no ano de 2019, eu coloquei o Voz de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, e no ano de 2020 eu coloquei Duna, do Frank Herbert. Mais uma vez, livros que um não tem nada a ver com o outro, principalmente porque o Voz de Chernobyl ele é de não ficção, enquanto Duna é uma ficção científica. Em Voz de Chernobyl, a gente vai conhecer relatos de pessoas que foram, de alguma forma, afetadas pelo grande desastre nuclear que aconteceu nessa cidade de Chernobyl. Então, ele é uma história extremamente dolorosa, vai ter muitos momentos em que você vai chorar, você vai se sentir indignado, você vai ficar chocado, você vai se perguntar por que um governo faria aquilo com as suas próprias pessoas. Já em Duna, a gente vai conhecer a história do Paul Atreides, que é esse rapaz que vai ter que se mudar para um outro planeta junto com a sua família. E a casa Atreides, ela faz parte aí de uma das grandes casas existentes no universo. E são sempre uma batalha aí para ver que casa vai controlar esse universo. E aí eles vão ser vítimas de um grande golpe nesse planeta chamado Arrakis, mais conhecido como Duna, onde existe uma especiaria muito requisitada e cara, que é a melange, que é produzida nos desertos de Duna. E a gente vai ter o Paul tentando sobreviver nesse lugar e descobrindo que, na verdade, ele é um grande escolhido de uma profecia. Eu acho que essa é a decisão mais difícil que eu tomei até agora nesse duelo, porque são livros extremamente opostos, né? Uma não ficção de algo que aconteceu, que foi devastador, que destruiu aí tantas vidas, e uma ficção científica que é conhecida como a grande ficção científica. É o livro de sci-fi mais vendido do mundo. E eu preciso dizer que por mais que isso me doa, porque eu realmente amei muito o Voz de Chernobyl, ele foi um livro que vai ficar comigo pro resto da vida, que me destruiu. E eu preciso dar esse round como vencedor Duna, o ano de 2020. Porque depois que Duna terminou, eu queria continuar nesse universo. Então eu li o Messias de Duna, estou lendo Filhos de Duna. Quero ler aí todos os 6 livros, né, que fazem parte dessa saga principal. Então não tem como, Duna faz parte da minha vida de uma forma que é bem difícil explicar, mas, nossa, sério, não tem como bater Duna. Agora eu sei que tudo vai se complicar, que vai ficar muito mais difícil, né? Porque cada vez mais estamos chegando no pódio. Mas, em quarto lugar, em 2019, eu tive que colocar o 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. E, em 2020, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, a gente vai acompanhar aí um monolito, que é um grande retângulo preto, que vai aparecer aí em diversos momentos para os seres humanos, e vai trazer de alguma forma um novo passo na evolução da humanidade. E em Ensaio sobre a Cegueira, a gente vai conhecer um mundo onde uma epidemia começa a acontecer, em que as pessoas ficam cegas e elas têm uma cegueira branca, em que elas veem tudo branco. E aí a gente vai ter a mulher de um médico, de um oftalmologista, que o marido dela vai passar por essa cegueira
e ela vai fingir que está cega para ser isolada junto com ele num lugar com outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Vai ser muito cruel acompanhar aí tudo que essa mulher tem que fazer para sobreviver e para ajudar as outras pessoas que estão passando essa necessidade. Gente, difícil, muito difícil. Muito difícil porque Ensaios sobre a Cegueira, ele para mim é um dos melhores livros já escritos na humanidade. Ele fala muito sobre empatia, sobre o ser humano, sobre a crueldade que está intrínseca em todo mundo. E 2001, Odisseia no Espaço, ele também vai falar muito sobre humanidade, sobre a evolução, sobre tudo o que a gente já passou e o que a gente pode passar lá na frente. Por mais que eu ame o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, eu preciso dar como vencedor o ano de 2019 com 2001, Odisseia no Espaço, porque esse foi o primeiro livro de ficção científica que eu li, fez com que eu me apaixonasse completamente pelo gênero e fez com que eu quisesse ler absolutamente tudo do Arthur C. Clarke. Eu acho esse livro uma obra-prima, eu acho esse livro extremamente importante para a ficção científica e eu acho que ele acaba sendo uma jornada por dentro de nós mesmos e não apenas por dentro do monolito. Então, com certeza, essa vitória vai para o ano de 2019. É hora da gente entrar no top 3. Então, em terceiro lugar, no ano de 2019, eu coloquei Filme Noturno, da Marisha Pessl. E, em 2020, eu coloquei Matéria Escura, do Blake Crouch. Filme Noturno vai contar pra gente a história do Scott, que é um jornalista investigativo que há muitos anos ele tentou investigar a vida de um diretor de cinema muito recluso, que é o Cordova, e isso levou com que ele perdesse tudo, prestígio, dinheiro, a família dele. E agora, anos depois, ele descobre que a filha do Cordova se matou e começa a abrir de novo essa investigação para saber o que aconteceu com o Cordova, o que aconteceu com a filha dele, qual que é a realidade. O que eu mais gosto nesse livro é que, além de ele ser um livro com muitas matérias e fotos e coisas desse tipo, que torna tudo muito mais imersivo, aqui a autora ela vai pegar um thriller e vai colocar nele duas vertentes. Uma voltada mais para a crueldade humana e para o real, e a outra indo para uma coisa muito sobrenatural e terror, bem diferente e estranho. Já em Matéria Escura, a gente vai ter a história do Jason, que um belo dia vai ser sequestrado aí por um cara que ele não sabe quem é, que vai simplesmente dar uma droga pra ele, e enquanto ele tá sendo drogado, esse cara vai perguntar pra ele se ele é feliz com a vida que ele tem. E o Jason, ele vai ter aí muitas dúvidas, né, de como seria a vida dele se, por exemplo, a esposa dele não tivesse engravidado, se ele não tivesse deixado a sua carreira de lado pra poder cuidar da família. E aí, na hora que ele acorda, ele já está num lugar completamente desconhecido, mas as pessoas conhecem ele, e ele é aí um grande e renomado físico, e ele não é mais casado, ele não tem filho, e aí ele não sabe exatamente o que está acontecendo, e aí ele vai tentar de alguma forma voltar para a vida dele. Sério, muito difícil, porque Matéria Escura é um dos meus livros favoritos, não só de ficção científica, mas da vida. E Filme Noturno é o meu thriller favorito, então é muito difícil ter que escolher entre esses dois. E eu realmente não sei. Porque eles são dois livros que mexeram muito com a minha cabeça, que até hoje ficam muito nos meus pensamentos. E aí eu não faço ideia de qual escolher, gente. De verdade, porque são dois livros que eu sou completamente alucinada por eles. Eu acho que eu preciso escolher, gente, o Matéria Escura. Eu acho Matéria Escura um livro maravilhoso. Sempre que me perguntam por onde começar a ler ficção científica, eu sempre falo de Matéria Escura. E por mais que eu ame demais Filme Noturno, e seja, assim, o meu thriller favorito de todos os tempos, o Matéria Escura, ele me trouxe muitas questões pessoais que meio que me ajudaram a ficar em paz com essa ansiedade, essa coisa que a gente faz de olhar para trás e se perguntar se os caminhos que a gente tomou são os caminhos certos. E Matéria Escura, ele acalentou muito o meu coração nisso, então não tem jeito. Mais uma vez, a vitória vai para o ano de 2019 com Matéria Escura. Em segundo lugar, nós temos duas fantasias. E em 2019, o meu segundo livro favorito foi O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. E em 2020, o meu livro favorito foi Nevernight, do Jay Kristoff.
Engraçado que são 2 livros de fantasia que são aí os primeiros, né, das suas trilogias. A gente já tem a conclusão de Nevernight, mas a gente ainda não tem a conclusão de O Nome do Vento. Mas em O Nome do Vento a gente vai conhecer mais sobre o Kvolt, que é esse rapaz que quando criança ele fazia parte de uma trupe, que era o Zedenahu, e essa trupe foi completamente devastada por uma criatura conhecida como Chandriano. E aí a gente vai acompanhar a vida do Kvolt crescendo, investigando mais sobre esse Chandriano, porque ele quer vingança, entrando na universidade, onde ele vai aprender magia e alquimia, e, no geral, a gente vai ver como ele se tornou a grande lenda que ele é hoje em dia, e que ele acabou deixando para trás, porque hoje ele é simplesmente um taverneiro que não quer mais lutar, não quer mais a sua vingança, não quer mais nada, mas que vai topar contar aí toda a sua história para um cronista. E em Nevernight, a gente vai conhecer mais a Mia Corveri, que teve aí a sua família destroçada pelo governo e que agora ela também quer vingança. E para isso, ela vai entrar em uma escola de assassinos, onde ela vai passar por várias provações para se preparar para fazer essa grande vingança. 2 fantasias que iniciam histórias e que são sobre vingança. Eu gosto muito da Mia Corveri. Ela é uma das minhas personagens femininas favoritas. Eu gosto muito de ver ela aprendendo a ser uma assassina. E gosto demais do 3º ato. Ele tem umas reviravoltas que me chocaram e que eu não estava esperando. Enquanto O Nome do Vento, eu amo a escrita do Patrick Rothfuss. O Kvolt é um dos meus personagens favoritos da vida também. E assim, por mais que eu goste de Nevernight, gente, O Nome do Vento é a minha fantasia favorita. A melhor que eu já li. Gosto também do 2º volume, que é O Temor do Sábio. O 3º ainda não saiu. Mas O Nome do Vento, a escrita do Rothfuss é belíssima. A narrativa que a gente vai acompanhar é muito imersiva. Difícil não se apaixonar pela história do Kvolt. Então, com certeza, eu preciso dar essa vitória pro ano de 2019 com O Nome do Vento. E agora vamos para o primeiríssimo lugar. Em 2019, o meu livro favorito de todos foi It, a Coisa, de Stephen King. E em 2020 foi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Meu Deus do céu, como que eu vou... Nossa, gente, eu tô chocada, porque esses 2 livros são, assim, favoritos da vida, estão no meu top 3. Em It, a Coisa, a gente vai conhecer essa cidadezinha, que é Derry, onde crianças estão sendo assassinadas de formas terríveis. E é aí que um grupo de crianças, conhecido como Clube dos Otários, que não se encaixa nos padrões, que sofre muito bullying, que sofre aí diversos preconceitos, vai se reunir para tentar descobrir o que está acontecendo e vão chegar à conclusão que existe essa coisa, toma a forma daquilo que mais assusta a pessoa, a fim de poder devorá-la. Ele toma uma forma para poder atraí-las, que geralmente, como o grande alvo dele são as crianças, ele se transforma em um palhaço mais conhecido como Pennywise. Já em Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, a gente vai ter uma jornalista, Monique, que ela é contatada por essa senhora, que é a Evelyn Hugo, que nos anos aí 50, 60, 70 foi um grande ícone, tanto de Hollywood quanto da moda, e que agora já é uma senhora, vive de uma forma mais reclusa, e ela quer contar finalmente a história dela, tudo que ela passou, as coisas boas e as coisas ruins de Hollywood, e principalmente falar aí sobre um dos assuntos que ela mais é conhecida, que é dos seus 7 maridos. E revelar finalmente quem foi, entre todos esses, o grande amor da vida da Evelyn. São 2 livros totalmente imersivos. Quando você lê Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, você tem a certeza de que a Evelyn é uma pessoa real. Quando você termina, é como se você tivesse deixado uma amiga para trás. Porque, querendo ou não, ela vai fazer muitas coisas questionáveis e você vai, de alguma forma, entender, por mais que você não concorde, você vai saber de tudo o que ela passou. E você vai estar ali com ela a cada passo desse caminho. E em It, a Coisa, quando terminou, que eu fechei a última página, eu senti que eu tava deixando meus amigos para trás, sabe? O Clube dos Otários, do qual eu fazia parte. Eu tive que dar adeus quando eu terminei o It. Eu gosto muito de Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, eu gosto das reviravoltas que ele tem, mas principalmente eu gosto de como ele vai abordar temas como machismo,
como abuso, como xenofobia. Ele vai ter muita representatividade. Em It a Coisa, a gente também vai ver muito racismo, machismo, violência, gordofobia, mas de uma forma mais crua. E, gente, como eu falei, esses 2 livros são favoritos, são queridinhos da minha vida. Então, realmente, não é à toa que eles estão, né, em primeiro lugar, cada um aí do seu ano. Por mais que eu fale sempre, e realmente, gente, por favor, leiam Sete Maridos de Evelyn Hugo, se vocês nunca leram, porque o hype é real. É um livro maravilhoso, perfeito, incrível. Mas It a Coisa, ele é um livro que ele tem os seus problemas, tá? Muitos. Mas ele é um livro que eu entrei tanto nele, que é o que eu falei, eu me sentia parte desse grupo das crianças. Eu sentia que eu tava batalhando contra o Pennywise. Eu sentia que eu também tava lutando contra todos esses preconceitos que a gente vai ver na cidadezinha de Derry, mas que a gente vê na vida. Quando eu entrei nessa jornada de It a Coisa, eu achei que eu fosse ficar completamente amedrontada com esse palhaço, com essa coisa, mas o meu maior medo foi ver como o ser humano consegue ser terrível. E esse é um livro sobre amizade, sobre conseguir vencer obstáculos juntos, sobre o valor de uma promessa, sobre traumas de infância e principalmente sobre o amor que dura por muitos e muitos e muitos anos por pessoas que passam pela nossa vida. E então, primeiro lugar, vitória do ano 2019 com It a Coisa de Stephen King. Gente, se eu contabilizei certo, e olha que eu sou uma pessoa de humanas, então talvez não, ficou exatamente empatado, sabe? 5 dos favoritos de todos, né, nesse duelo foram do ano de 2019 e 5 foram do ano de 2020. Então, assim, foram anos em que eu li muita coisa boa e foi muito bom entrar aqui nessa jornada de relembrar aí livros maravilhosos que eu li nesses últimos 2 anos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais para a gente continuar conversando sobre literatura. E se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de dar o seu joinha. Isso ajuda muito com que o vídeo se espalhe e vá para outras pessoas. Comente aqui qual foi o melhor livro que você leu em 2019 e em 2020. Compartilhe com as pessoas que você acha que vão gostar desse vídeo. Se inscreva no canal, por favor, não se esqueça. Ative as notificações porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.